vem lutar com Josué em Jericó e as muralhas ruirão. Talvez você já cantou ou já ouviu essa canção, quando nos fala de um episódio quando os israelitas estão prestes a entrar ou a possuir a terra prometida, a terra de Canaã, que o Senhor Deus deu a eles. Só que quando eles chegam para invadir essa cidade, é interessante porque essa cidade está completamente fechada. Você tem um líder chamado Josué, que está diante dessa nova experiência de conduzir o povo, de invadir uma cidade, de tomar uma cidade. Só que quando eles chegam diante dessa cidade, chamada Jericó, eles estão diante desse fato de que ela está completamente fechada, aonde ninguém entra e ninguém sai. E aí quando a gente olha para o texto que narra esse episódio, você vai ver o capítulo 5 de Josué, verso 13, começando a dizer assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada, e aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? E nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então, uma das coisas interessantes sobre isso daqui é que o texto nos diz que Josué olha para cima. E talvez quando o escritor ele coloca isso dentro desse livro e nesse episódio para a gente, seja uma informação importante. Porque talvez para Josué olhar para cima, ele poderia estar olhando para baixo. Por que eu digo isso? Porque quando você se encontra numa empreitada onde o Senhor diz: olha, vão para aquela terra, possuam aquela terra, entrem naquela terra, e talvez quando Josué olha para Jericó, ele veja uma cidade completamente fechada. Naturalmente Josué talvez estivesse experimentando um desânimo ao olhar para essa circunstância. Ele não tinha uma artilharia potente, não tinha uma experiência de invadir uma cidade. Então, diante de olhar para uma promessa de Deus e um momento em que parece que essa promessa não vai dar certo, talvez Josué estivesse questionando: como entraremos nessa cidade? E aí essa pergunta é oportuna porque geralmente Deus nos carrega por alguns caminhos ou permite com que a gente entre em alguns caminhos ou até mesmo nos empurra obrigatoriamente sobre alguns caminhos que muitas vezes a gente não enfrentou antes. Que muitas vezes a gente não esteve antes, que muitas vezes a gente não tem experiência de saber lidar com isso. E quando a gente muitas vezes olha para isso, a gente não sabe o que fazer porque nada parece bom. E é muitas vezes dentro desse caminho do desespero, desse caminho da angústia, que aparece algo que sustenta Josué. E ele tem a figura de alguém que aparece diante dele empunhando uma espada, e Josué o questiona, o confronta: você é por nós ou você é contra nós? Isso é interessante porque mostra que Josué era o tipo de pessoa que não havia compreendido muito bem como Deus realiza as suas promessas. Porque se você tem um Deus que a todo momento é uma figura presente entre as conquistas e as promessas que ele faz, neste momento Josué não reconhece que ele está diante de um anjo do Senhor ou algo assim, empunhando uma espada com essa força, como sendo uma própria representação do próprio Deus diante dele. E aí esse ser diz assim: olha, eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Ou seja, eu não estou aqui para ser um servo teu, eu não estou aqui para simplesmente lhe dar uma dica, eu não sou um servo diante dessa empreitada. Na verdade, Josué, uma coisa que você não aprendeu é que você é o servo. Porque você não é a figura par que vai fazer com que o possuir da terra se concretize. Você é só um servo do que Deus está fazendo. E aí o texto diz no verso 14... que Josué se prostra diante dele com o rosto em terra, em sinal de respeito. E aí ele pergunta: então que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E aí o que o comandante do exército do Senhor responde?
tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está é santo, e Josué atirou. Então a gente olha para isso daqui, que aquilo que nós chamamos da batalha de Jericó sobre os muros ruírem, na verdade a grande batalha que a gente tem aqui diante de nós é dentro do coração de Josué. Porque Josué olha para essas circunstâncias negativas, essas crises diante das propostas de vidas que a gente muitas vezes se encontra, ou das decisões que tem que tomar, e não parece ter jeito. E muitas vezes a nossa pergunta é a mesma pergunta que ecoava no coração de Josué. Como Deus vai se encaixar nesse plano? Como Deus vai ressurgir diante disso? O grande problema é que esse tipo de pergunta não é o tipo de pergunta de pessoas que possuem um Deus que não é apenas um Deus que nos acompanha, mas é um Deus que guia as nossas vidas. Porque a pergunta não deve ser como Deus vai se encaixar nisso, mas a pergunta deve ser como eu vou me encaixar nisso. Ou como Deus vai me permitir fazer parte disso. Essa é o tipo de pergunta que você e eu temos que ter em momentos em que a gente se encontra diante de uma encruzilhada. Diante de muros altíssimos e seguros fechados para a gente, ou num longo caminho da vida, um percurso, um período, em que a gente se encontra diante de algumas circunstâncias que parecem que não tem o que fazer. A grande questão não é o que eu e você iremos fazer e como Deus se encaixa, mas o que Deus está fazendo e como eu me encaixo nisso. Como que eu me encaixo naquilo que Deus irá fazer. E a postura de Josué é interessante, porque ele faz o quê? Ele se prostra. Ele diz, olha, então eu estou aqui como um servo. Eu estou aqui como alguém que quer ouvir. Eu estou aqui como alguém que não está parte da história, mas na verdade eu estou aqui me submetendo ao poder do Senhor. Porque esse é o tipo de batalha que tem reinado, ou que tem sido produzida no coração de Josué e dentro dessa história. Porque essa é o tipo de batalha que você e eu a todo momento enfrentamos, sobre quem tem governado a nossa vida, sobre que tipo de expectativas nós criamos, ou como nós achamos que Deus se encaixa nos nossos planos, e não do tipo de plano que o Senhor tem para mim e que de fato tenho procurado viver. Então essa batalha é a batalha do coração humano submeter-se ao Senhor dos Exércitos. Então o que Deus está fazendo aqui, na verdade, é batalhando no coração de Josué para tirar todo tipo de orgulho, todo tipo de força que Josué acha que pode ter para conquistar a terra. Agora, a grande questão é que, por mais que a gente confie, se submeta, se coloque à disposição, se prostre diante do Senhor, você e eu não temos uma postura de inatividade, como se a gente cruzasse os braços e dissesse assim, se o Senhor quiser, então faremos. Não, na verdade não é assim que funciona. Quando o texto continua dizendo, o Senhor aparece a Josué dizendo assim no verso 2, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Perceba que Deus ele já sempre fala como se fosse no passado. Porque para Deus, ainda que para nós seja dúvida, para Deus o nosso futuro, ou a nossa dúvida já foi vista, ou já foi até mesmo concretizada por Ele. Eu entreguei Jericó nas suas mãos, o seu rei, os seus homens de guerra, mas, por mais que eu entreguei, olha o verso 3, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados, faça isso durante 6 dias, e aí leve 7 sacerdotes com trombeta de carneiro, de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. E quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um forte grito. E o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então perceba uma coisa, Deus diz, olha, eu já entreguei a cidade, a terra já é de vocês, mas marche em 6 dias ao redor dessa cidade, no 7º dia marchem 7 vezes, e assim que terminar a 7ª marcha, gritem, toquem a trombeta, porque a terra já é de vocês.
Então, por mais que Deus diga, olha, eu já entreguei, ainda assim ele diz, marchem, vivam. Por mais que Deus está no controle, por mais que Deus conduz, por mais que Deus guia os nossos passos, mas isso não tira a nossa responsabilidade de fazer parte daquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Só que há um ponto importante aqui. Porque quando Josué passa esse recado ou essa ordem aos seus que estão ali ao redor, junto dele, nessa empreitada, se você for olhar o texto, você vai ver que algumas vezes, ou repetidas vezes, vai aparecer a palavra arca. E a arca, aqui nesse período, como no período de Êxodo, é uma figura importantíssima na conquista do povo ser um povo abençoado por Deus. Porque quando saem do Êxodo e passam por diversos obstáculos e crises, a figura da arca era uma figura que sempre acompanhava o povo, porque a arca era essa figura da presença e do poder de Deus entre o povo. E assim que o Senhor diz, olha Josué, marchem, o que Josué faz? Chega a Josué, chama os sacerdotes, isso no verso 6, e diz assim, levem a arca da aliança do Senhor. E aí, o que Josué diz? Ou como Josué programa essa marcha? Josué pega essa arca e centraliza no meio do povo. Ou seja, o que Josué está fazendo é colocando o Senhor no centro da marcha do povo. Como que isso se encaixa comigo e com você, diante daquilo que o Senhor requer de cada um de nós? É que a nossa marcha seja na dependência do Senhor, mas também seja uma caminhada ou uma marcha experimentada sobre o Senhor sendo o centro da nossa vida. E o que eu quero dizer com o Senhor sendo o centro da nossa vida? Ele sendo essa presença real, de poder real, que nos conduz e ao mesmo tempo que nós façamos o que temos que fazer, tendo Ele como o centro de quem somos. Então, a partir do momento em que ele diz, eu já entreguei, e a partir do momento em que ele diz, marchem, e a partir do momento em que ele é o centro da vida, da essência, da experiência de vida dessas pessoas, eles triunfarão de uma maneira gloriosa. Por isso que lá no verso 20 diz, quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estavam e tomaram a cidade. Então, é dito que eles simplesmente marcharam na 7ª vez 7 voltas, gritaram, tocaram as trombetas, deram um forte grito e o muro simplesmente caiu. O autor não está preocupado em nos dizer como isso aconteceu, como que os muros foram derrubados ou coisa assim. Mas o autor está querendo nos dizer que não importa como a coisa aconteça, o que acontece ou o que aconteceu foi porque o Senhor fez com que essa estratégia fosse cumprida. Aliás, diga-se de passagem, que a estratégia de Deus é extremamente incomum. Muros caírem por grito e por trombeta é algo realmente extremamente divino. Mas por quê? Porque o autor quer dizer que, na verdade, não são os meios humanos que muitas vezes sustentam quem somos, ou não são os meios humanos que farão com que algumas circunstâncias que estão completamente angustiando quem somos, não irá se resolver com aquilo que a nossa própria força faz, mas por aquilo que o Senhor faz por nós. Então eu digo tudo isso para você aqui porque a gente se encontra diante de alguns dilemas na nossa vida, de alguns obstáculos, crises, algumas coisas completamente fechadas diante de nós. E a nossa grande questão é que diante disso a nossa tendência é muitas vezes criar uma batalha por aquilo que está ao nosso redor. O que farei da minha vida? Como será a minha família? Como eu estarei numa pós-crise? Como será a minha vida profissional, minha vida acadêmica? Mas, na verdade, a grande batalha não são os muros que se encontram ao nosso redor. Na verdade, a grande batalha é aquilo que se encontra no nosso coração. Quem tem dominado o seu coração? Quem tem
conduzido o seu coração? Em quem você tem confiado? Você tem confiado na sua própria força ou você tem confiado no Senhor dos Exércitos, centralizando a sua presença e o seu poder no meio da sua vida de quem você é? Porque se você tem a figura da arca representando essa centralidade de Deus na vida humana, você tem a figura do próprio Cristo que disse: estarei com vocês até o fim dos séculos, até o fim do mundo. Então a nossa questão é que a nossa batalha hoje talvez seja a realidade de que diante desses momentos tão turbulentos que a vida sugere ou até mesmo nos envolve, eu tenho certeza de que o Senhor está comigo, ou existem alguns momentos em que eu perco isso de vista e eu passo tentando conduzir a minha vida ou resolver os meus problemas por aquilo que a minha mão e a minha força podem fazer. E essa é a boa notícia. A boa notícia é que você tem um Deus diante de você que enviou o seu Filho para que estivesse conosco, sendo o centro da nossa vida. E a boa notícia só se faz boa porque, por mais que você possa tentar conduzir a sua vida de uma maneira excelente, fantástica, formidável, você fracassará em algum momento. E talvez a ruína virá sobre você, mas em Cristo nós temos essa certeza de que, embora haja muros, embora haja cidades trancadas, embora haja tantas coisas aonde a gente olha e diz, não há o que fazer, a grande questão é: olhe para cima. Olhe para aquele que tem conduzido a sua história.